Se você ainda tem dúvidas da importância e do impacto que uma simples análise de dados pode criar numa empresa, fique nesse vídeo porque eu vou te mostrar como que profissionais que trabalham com dados mudaram completamente a realidade de empresas que você conhece. Bom, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a Target, inclusive é um exemplo muito bom porque ele combina tanto esse lado do que a gente consegue fazer com dados, com a parte do perigo que isso traz também para o mundo de hoje. Então, se você não assistiu esse vídeo, vou deixar ele aqui na descrição, assista esse vídeo depois. Vamos lá, vamos falar de alguns exemplos mais práticos de coisas que acontecem inclusive no dia a dia. Eu já vi esse tipo de exemplo acontecendo na minha frente e aposto que você que já trabalha na área há mais de um ano já deve ter visto algum tipo de mudança dentro da empresa que você trabalha. Mas vamos lá, eu vou falar aqui de empresas mais conhecidas, até mesmo para você ter o que conversar. Se você estiver numa roda aí conversando sobre a importância de dados, você pode trazer exemplos aqui que eu vou te trazer nesse vídeo para falar sobre isso e deixar a coisa muito mais prática, porque eu sei, muita gente até hoje não entende a importância dos dados nas empresas. Dando início à nossa lista, vamos falar sobre varejo, e um exemplo muito relevante que acabou até guiando como que várias outras empresas do mesmo segmento faziam as coisas foi o Walmart. Então o Walmart, a partir dos anos ali 2010 por aí, eles começaram a utilizar análise de dados para fazerem modelos preditivos, ou seja, verificaram ali que tipo de produto teria uma chance maior de ser vendida naquela região específica. Isso não só mudou completamente a parte econômica do Walmart, eles conseguiram fazer essa previsão e tiveram cada vez mais assertividade nessa hora. Não só isso, mas eles conseguiram inclusive entender o que as pessoas estavam buscando naquela região específica. Não sei se você já viu essa história, mas tem uma lenda aí, porque é muito difícil medir isso, mas dizem que a cada Walmart que é aberto nos Estados Unidos, 3 outras lojas, 3 outros mercados locais são fechados. Porque quando eles entram, eles sabem exatamente o que eles têm que vender ali naquele mercado. Sabe que tipo de produto que tem que estar na prateleira. E a partir desse momento, o Walmart passou a ser uma empresa data-driven, orientada a dados. Antes, o Walmart tomava as decisões ali baseada no conhecimento histórico ali, meio que intuitivo. A partir desse momento, as coisas mudaram tanto que a eficiência deles de estoque melhorou em mais de 30%. Além disso, a personalização da experiência do cliente foi um fator que mudou bastante a partir desses dados que eles passaram a trabalhar ali. E olha que bacana, o Walmart já existe há muito tempo. O que eles fizeram foi basicamente passarem a utilizar esses dados que eles já tinham. Inclusive, eles mudaram a cultura interna da empresa para começarem a coletar mais dados aí do que acontecia. E a partir desses dados, que grande parte eles já tinham, como eu comentei, passaram a tomar decisões mais inteligentes. Então o Walmart passou a ser uma empresa mais orientada a dados. Inclusive, se você procurar aí vagas, você vai ver que tem vagas para o Walmart. Inclusive, empresas como a Amazon se inspiraram muito no Walmart. No modelo deles, obviamente adaptaram o modelo e hoje o mundo online está muito mais forte, que eu nem preciso nem falar aqui da importância dos dados, principalmente no mundo online. Já no segundo exemplo, bora explorar um pouco o segmento de entretenimento. O que acontece? Você conhece Netflix? E o Netflix, eu já comentei várias vezes aqui no canal, que tem esse modelo de machine learning, eles sabem que as pessoas querem assistir e recomendam coisas para as pessoas. Então não preciso nem falar dessa parte, porque eu comento realmente muito aqui no canal. O modelo do Netflix, o modelo do YouTube, o modelo do Spotify, funciona basicamente utilizando dados históricos seus e de pessoas que eles consideram parecidas com você. E aí te recomendam coisas que você realmente vai clicar. E as métricas principais do dia a dia dessas empresas estão relacionadas com essas conversões ou retenções que fazem as pessoas utilizarem mais o serviço. Mas vamos lá, vou dar um exemplo específico aqui. Foi quando a Netflix, que se você não sabe, ela também produz conteúdo, ela resolveu produzir o House of Cards. Se você não assistiu, é uma série excelente, uma série muito boa mesmo, fala sobre política, tem muita coincidência ali que acontece que até parece que a gente está falando de Brasil às vezes. O que acontece? Na hora de lançar essa série, a Netflix ainda estava bem no começo, se eu não me engano foi uma das primeiras ali que a Netflix resolveu lançar, e obviamente para lançar um modelo novo de negócios, ela tinha que ser realmente muito assertiva ali na hora de escolher o tema, na hora de escolher qual série lançar. E aí o que aconteceu? Através de pesquisa ali desses dados do que as pessoas gostavam de assistir, ela entendeu um tipo de perfil que daria certo, e realmente deu certo.
Então a Netflix, na hora de criar a série House of Cards, ela utilizou ali comportamentos dos usuários e entendeu o que realmente traria uma conversão maior. O que isso causou? Uma retenção de 75% mais alta do que ela estava acostumada antes. Então, olha a importância mais uma vez dos dados na hora de tomar uma decisão mais assertiva, principalmente se você tem poucos recursos na hora de fazer isso. Você não pode lançar 10 séries ao mesmo tempo, de cada uma com um tema. Hoje a Netflix já pode fazer isso, mas lá na época do House of Cards, que é um pouco mais antiga, ela teve que ser muito assertiva. E o próximo exemplo, já relacionado com o segmento de transporte e logística, é o da UPS, que, se você não conhece, é basicamente os Correios lá dos Estados Unidos. Eles cobrem basicamente todo o país, eles mandam coisa para o mundo inteiro. Mas enfim, o que eles entenderam? Então eles estavam ali fazendo as entregas, já sabiam fazer isso muito bem, mas aí criaram um programa chamado Orion, On-Road Integrated Optimization and Navigation. Então isso aconteceu lá em 2008 e basicamente eles fizeram uma análise de tudo que estava acontecendo ali na empresa, todas as entregas, e reestruturaram todas as rotas ali, baseada nesses dados históricos, inclusive utilizando modelos preditivos. Então, baseado ali no comportamento das pessoas, quem pediria, para onde que vai, de onde que sai e para onde que vai, eles reestruturaram todo o negócio deles. E aí, economizaram milhões de dólares nessa mudança. Então, olha aí, como é que uma análise de algumas pessoas lá em 2008 fez com que a empresa tivesse uma eficiência muito mais alta do que antes. Para quem não sabe, eu passei grande parte da minha carreira trabalhando com logística, com micromobility, e isso realmente faz grande diferença, porque é o seguinte, você tem que imaginar que uma empresa como a UPS ou qualquer outra aí do ramo, a Uber, tudo, cada entrega ou cada viagem, ela faz, se você economizar ali 1 centavo, a gente está falando de milhões de viagens ou milhões de entregas por mês, por semana. Então, cada otimização que você faz ali, existem várias teorias ali de como que você pode otimizar a melhor supply com a melhor demanda. Cada otimização de centavos economiza milhões para uma empresa dessas. Então, inclusive assim, o mundo do micromobility ele acaba ficando muito complexo por isso. Se você precisa de uma entrega para uma pessoa, é uma resolução. Se você precisa de 1 milhão de entregas e você tem ali, sei lá, 10 mil pessoas para entregarem, isso acaba alterando bastante, porque geralmente você tem um limite de oferta para essa demanda estimada. Então qualquer tipo de análise que ajude nessa distribuição de oferta e demanda melhora bastante a parte econômica e a parte da eficiência, o tempo de entrega, etc. Inclusive, a China está virando campeã nisso no mundo. Tanto é que quando a gente pede alguma coisa pela China, chega muito mais rápido do que antes e sai mais barato do que empresas locais. Às vezes a empresa produz as coisas ali localmente, que é exemplo melhor do que a Shein ou Shein, não sei como é que pronuncia, ela é mais barata do que as empresas locais, muito por essa logística que ela já descobriu como é que funciona. Ela já manda as coisas ali, considerando tanto um forecasting de pessoas que vão pedir ainda, quanto a otimização mesmo da distribuição. Se você tem domínio dessa parte de logística e de otimização desse tipo de comportamento, você tem uma vantagem aí competitiva se comparada com outros profissionais. Eu, pelo menos, eu gosto muito da área. Indo já para o próximo exemplo, vamos falar agora de telecomunicações. Tem uma empresa chamada Telefônica, que é aqui da Espanha, inclusive, só que ela é dona também da Vivo e dona de várias outras empresas pelo mundo, e os caras são muito grandes. O que eles fizeram? Eles perceberam que eles estavam perdendo clientes, a gente chama isso de churn, que é o inverso de retenção, então eles estavam perdendo um número grande de clientes, e eles não tinham, é uma empresa antiga, uma empresa bem estruturada assim, só que o comportamento dos usuários estava mudando muito. Inclusive aqui na Espanha não tem muita frescura na hora de lançar uma operadora de telefonia. Então eu sei que no Brasil existe aí um limite de operadoras que podem operar, tem que passar pela Anatel e aí eles controlam tudo. Aqui na Espanha é muito mais tranquilo, você vai numa banca de jornal, você compra ali um chip de empresa que você nunca ouviu falar. O que aconteceu? A Telefônica ela resolveu então pesquisar, falar com usuários e perceber ali por que aquele pessoal estava saindo. E aí entenderam que eles precisavam lançar, a partir desses dados que eles adquiriram de pessoas que estavam saindo e principalmente em comportamento de uso dessas pessoas, ou seja, a pessoa estava pagando um plano ali de, sei lá, 100 minutos, só que ela utilizava 60 e pagava a mesma coisa, eles resolveram lançar um plano para aquela pessoa de 60. Foi só um exemplo, é claro, mas então eles pegaram e personalizaram alguns planos novos
E o que aconteceu? Retenção aumentou em 20%. Ou seja, se depois de um ano ficavam 50 pessoas de 100 na empresa, eles aumentaram esse número para 60. Então é um número bem significativo, principalmente para quem já trabalhou com esse tipo de métrica aí em qualquer tipo de empresa. A gente sabe que a retenção ela é em média aí 6 vezes mais barata do que adquirir um cliente novo. Ou seja, trazer um cliente novo custa 6 vezes mais caro do que essa retenção de um cliente que você já tem. Porque tem toda essa parte de convencer a pessoa, aí muitas empresas têm ali uma amostra grátis, tem o primeiro mês mais barato que os outros e tudo mais. Então assim, a retenção é uma das métricas, ou churn, que é o inverso disso, é uma das métricas mais importantes para empresas que já estão estabelecidas. Então se você trabalha em qualquer empresa que não tenha isso medido aí no dia a dia, e você trabalha com dados, comece a medir esses dados, porque às vezes a empresa, isso realmente acontece muito, eu tô falando disso porque realmente acontece. As empresas se preocupam muito com o crescimento, quantas pessoas novas a gente tem por mês, mas não param para prestar atenção nas pessoas que elas já tinham e estão perdendo. E às vezes pequenas mudanças podem fazer essas pessoas continuarem utilizando o seu serviço. E o último exemplo, também de varejo, Magazine Luiza. Então a partir de 2016, a Magazine Luiza ela começou a analisar mais os dados, principalmente dados ali relacionados a churn de pessoas, dados relacionados ao que as pessoas queriam mesmo, e elas passaram realmente ativamente, proativamente, perguntar para as pessoas o que elas queriam. Inclusive aquele avatar que tem da Magazine Luiza, aquilo foi criado a partir de feedback de pessoas. Você gostando ou não, foi uma coisa que comentaram, isso deixou a marca muito mais forte do que... Tanto é que provavelmente você deve conhecer a Magazine Luiza, deve conhecer lá a Luiza, não sei o nome, acho que é a Luiza, né? E isso criou uma mudança muito grande na empresa. Então essa personalização muito alinhada lá com o Walmart aconteceu na Magazine Luiza também. E isso foi um dos fatores que fez com que a Magazine Luiza virasse um dos principais players da indústria que ela trabalha. Bom, é isso, espero que o vídeo tenha sido útil para você. Meu nome é Danilo, siga aí o canal se você não estiver seguindo ainda. E a gente tem um Instagram também que eu criei tem pouco tempo. Posto lá perguntas que vocês trazem tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Se você tiver qualquer pergunta, manda lá no Instagram que eu vou responder pelo Stories. E é isso, seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica, um abraço e até o próximo vídeo.